E aí galera, beleza? Eu sou o Vini, estou no 5º ano de odontologia e quis criar esse canal a fim de compartilhar com vocês um pouco dos meus conhecimentos que eu fui adquirindo durante a minha formação, iniciando com conceitos básicos e indo até os mais avançados. Espero que gostem desse vídeo. Esse é o primeiro vídeo do canal e nele vamos conversar um pouco sobre conceitos gerais de anatomia dental. Essa é a primeira parte do vídeo. E conforme eu vá postando mais vídeos, eu irei aprofundando no tema, tá bem? Lembrando, galera, que esse vídeo é um resumo que fiz para ajudar vocês. Por isso, usem como complemento de estudo, tá bem? Então vamos lá. Podemos dividir o dente de forma macroscópica, basicamente como coroa, colo e raiz. Ou seja, a coroa, ela é a parte recoberta por esmalte no dente. É a parte que a gente vê branca, correto? Parte revestida por esmalte. A raiz já é o seu prolongamento, no qual irá se aderir e se sustentar no osso alveolar. É pela raiz que vai vindo os suprimentos necessários para o desenvolvimento do dente e a partir da mesma que o dente se fixará no osso. E entre a coroa e a raiz tem uma união chamada de colo. Colo porque justamente devido a esse apertamento ali. Então, nessa região chamada-se colo, é ali que é a divisão onde termina esmalte e começa cemento. Por isso é chamada de junção amelo-sementária, onde termina o esmalte da coroa e começa o cemento da raiz, certo? O cemento nós vamos falar mais para frente, que também é uma estrutura semelhante ao esmalte, mas está recobrindo toda a superfície radicular. Além disso, a coroa dental também pode ser classificada como coroa clínica ou coroa anatômica. Coroa clínica, o nome já diz, clínica é de prática em clínica, ou seja, é o que a gente vê na clínica. Quando a gente olha o dente do paciente, aquele dente que a gente vê, aquilo lá é a coroa clínica do paciente, certo? Já a coroa anatômica é, mesmo que o paciente tenha um aumento gengival ou uma recessão gengival, ou seja, mesmo que o paciente tenha desníveis entre a posição correta da gengiva, se a gengiva não parar exatamente no colo do dente, a coroa anatômica será a mesma, independentemente. Ou seja, quando terminar o cemento ali na região do colo, da parte da região do colo até as cúspides na região oclusal, aquilo é coroa anatômica. Aquilo não vai mudar, é da anatomia do dente. Agora, quando a gente vê a margem gengival, a distância da margem gengival até a superfície oclusal, isso é coroa clínica, é o que a gente está vendo, certo? Por exemplo, às vezes o paciente tem um aumento gengival e essa gengiva cresce um pouquinho sobre o esmalte, então você não está vendo aquela região de esmalte. Então ali você não está vendo o tamanho real que seria a coroa anatômica do dente, mas você está vendo uma parte da coroa anatômica que é a coroa clínica. Agora falando um pouco de forma mais microscópica, do que é composto, qual é a composição dos dentes. Principalmente em sua constituição superficial, o dente é recoberto por esmalte, então ele é composto, de 95% de matéria inorgânica, que são os cristais de hidroxiapatita. Como vocês podem ver aqui na imagem, essa daqui é uma imagem de microscopia de varredura. Ou seja, essa microscopia você aumenta centenas de vezes, você amplia e você vê como que é, tá vendo? É um aumento mostrando os prismas de cristais de hidroxiapatita. Olha como eles se arranjam em forma de prismas entrelaçados. Isso que deixa o material ser duro e friável, certo? Ou seja, duro e quebradiço. É essa constituição de prevalência quase 100% de matéria inorgânica. Também há a presença de 4% de matéria orgânica e 1%, apenas 1% de água. Já a próxima estrutura, que é basicamente a principal que é responsável por dar a cor ao dente, que é a dentina, ela já tem mais matéria orgânica, do que o esmalte. Ela apresenta 65 a 75% de matéria inorgânica e apresenta 25% de matéria orgânica. É bem mais que o esmalte. Por isso que ela é mais permeável, devido aos canalículos e microtúbulos dentinários, certo? E além de ser mais permeável, ela é mais resiliente,
ela absorve mais impactos, né? Ela transmite essas forças devido a essa maior, entre aspas, flexibilidade por ter mais matéria orgânica. Fora isso, ela apresenta 10% de água, ou seja, em torno, né, de 10 vezes mais do que o esmalte. Seguindo, temos a polpa. A polpa é a região mais interna do dente. Ela é realmente, quando o paciente fala que sente dor no dente, geralmente é dor de dente, é dor, uma pulpite, uma inflamação na polpa, uma infecção na polpa. Ou seja, né, um tecido altamente inervado, altamente vascularizado. E a polpa, vamos ver mais à frente, mas a polpa pode ser dividida em câmara pulpar e canal radicular. Ou seja, né, esse tecido vivo do dente, né, que realmente o dente, entre aspas, né, no linguajar popular, o dente está vivo quando não foi feito o tratamento de canal, né, ou seja, não foi removida a polpa, o dente está com vitalidade pulpar, a gente fala. E a câmara pulpar é essa região correspondente à coroa do dente. Já o canal radicular é o canal que continua percorrendo junto com a raiz dental. Mas isso vamos ver mais à frente. Para concluir, temos o cemento. Não é cimento, é cemento. Como já foi dito no começo, o cemento ele está recobrindo toda a superfície radicular, toda a parte da raiz do dente. Onde na coroa tem esmalte, basicamente na raiz do dente tem cemento, certo? E esse cemento, diferentemente da polpa, ele não é inervado e nem vascularizado. É um tecido altamente mineralizado, sem vascularização e sem inervação. Ou seja, ele não se produz ao longo da vida e não tem inervação alguma. Além desses, né, o dente não está sozinho na cavidade bucal. Ele está inserido em um lugar. Este lugar é chamado de periodonto. O periodonto, o nome mesmo já diz, peri é ao redor, odonto, dente, ao redor do dente. É um tecido que está ali ao redor dos dentes, das raízes do mesmo. Ele serve de várias funções. Mais à frente nós vamos falar um pouco sobre periodonto em específico porque é muito completo, muito conteúdo. Tá? Mas basicamente é composto por ligamento periodontal, o qual são fibras colágenas que têm função de propriocepção. Além da propriocepção, tem função de absorver forças, né, dos impactos mastigatórios incididos sobre os dentes e prolongados ao longo eixo do dente, e também auxiliar na adesão, né, na junção do dente ao osso alveolar. Além desse, nós temos a gengiva, conhecida popularmente, né, a gengiva, tecido rosáceo, com aspecto de casca de laranja. Vamos falar mais à frente. E por fim, o osso alveolar, que é o osso que, se for na maxila, é o osso maxilar. Se for no dente superior, se for um dente inferior, é na mandíbula. Isso é basicamente, bem superficialmente, o periodonto. E quais são as funções, né? Para que ter dentes na boca? Principalmente, a principal função é para mastigar, é a mastigação. Os dentes têm uma função incrível de mastigação. É tão impressionante que cada dente tem a sua principal função. Por exemplo, temos os incisivos, vamos falar mais à frente, mas temos os incisivos, caninos, premolares e molares. Os incisivos, que são os dentes da frente, eles têm um formato de pá, um formato de faca, que realmente o nome já diz incisivo, incisionar. Eles incisionam, eles cortam o alimento, rasgam o alimento, ou eles apreendem objetos. A gente segura uma caneta, às vezes, na frente da boca, a gente corta alguma coisa em uma fita, enfim, tem essa função. Já os caninos, eles são dentes muito robustos. Eles são dentes que têm grandes raízes, longas raízes, dentes robustos, são pilares da nossa boca. E eles têm essa função de ter carga, né? De receber carga, de ter... Além disso, eles são pontiagudos, têm formato de lança. Então, eles também conseguem furar, né? Aprender, segurar. Fora isso, também temos os pré-molares e os molares, que o mesmo nome já diz, molares vem de moer. Ou seja, eles têm a função de moer o alimento, mastigar o alimento. E a biomecânica do alimento,
na cavidade bucal com a mastigação, é impressionante o movimento misturado junto com a anatomia dos dentes foi feita a partir disso. São direções, as direções dos sulcos são para orientar o alimento ao mastigar para a gente engolir, para a gente deglutir. Então é uma harmonia entre dentes, periodonto, língua, músculos. Além dessa principal função, temos também a função de fonação, ou seja, para eu estar falando aqui com vocês, a minha voz, né? Os dentes também interferem bastante no som que sai, né? Na assimilação do som. Por exemplo, às vezes o paciente perde um dente da frente, o som ele sai um pouco mais o S, né? Parece mais o S, fica um som mais, parece que está passando vento ali, né? Passando um ar ali da fala. É muito importante para a fala também. Além disso, proteção e sustentação dos tecidos moles, bucais, e também uma função muito importante que é a estética, né? Cada vez mais importante aqui na nossa sociedade, a função estética muito relevante dos dentes. Como eu já adiantei agora há pouco, nós temos 4 tipos de dentes, né, nessa classificação, nesses grupos. Temos os incisivos, os caninos, premolares e molares. Basicamente são esses. Nós vamos aprofundar. Mas nós apresentamos, quando criança, 20 dentes na boca. São os dentes descidos, né? Dente de leite. Já, porque são somente 5 dentes em cada emercada. A criança não tem pré-molar nem dente do siso, que é o terceiro molar. Se você somar esses dentes que ela não tem, esses pré-molares e os dentes do siso, vai dar 32, que são os dentes que tem um humano adulto, a dentição permanente. Agora, assim, geralmente, né? Pode ter gente que não teve os dentes do siso, ou gente que já extraíram eles, então, assim, depende muito, mas é o padrão. Eu, por exemplo, eu não nasci com dente do siso, terceiro molar. Então, nesse caso, eu não tenho 32 dentes na boca, eu tenho 28, porque eu não tenho 4 dentes do siso, 4 terceiros molares. Então, isso varia bastante, mas é um padrão aceitar como se todo mundo tivesse o terceiro molar. Então, 32 dentes permanentes, né? Se cair alguma questão assim de prova, enfim, 32 dentes permanentes. Agora, se desconsiderar os premolares, aí é outra história. E a nomenclatura geral, vamos falar especificamente agora. Vamos falar dos incisivos. Nós temos no total 8 incisivos na cavidade bucal, sendo divididos em incisivos centrais e incisivos laterais. Então nós temos 2 incisivos centrais superiores e 2 centrais inferiores. E temos 2 laterais superiores e 2 laterais inferiores, somando 8. Caninos, nós temos 4 caninos na boca, 2 superiores e 2 inferiores. Falamos dos anteriores, agora vamos falar dos posteriores, começando na sequência com os pré-molares. Nós também temos 8 pré-molares, sendo 2 primeiros pré-molares superiores, temos 2 segundos pré-molares superiores, temos 2 primeiros pré-molares inferiores e 2 segundos pré-molares inferiores. É um pouco confuso, né? Mas logo logo vocês vão se acostumando com isso quando eu vou mostrar na prática aqui, tá bom? Com exemplos. E para finalizar, os molares, que são os que mais estão presentes na nossa boca. Coincidentemente, os que mais têm a função de carga mastigatória, né? Nós temos 12 molares, sendo eles 2 de cada tipo. Nós temos 2 primeiros molares superiores, 2 segundos molares superiores. Os sisos dependem, mas seriam 2 terceiros molares superiores, que são os sisos. Temos 2 primeiros molares inferiores, 2 segundos molares inferiores e 2 terceiros molares inferiores. Também digo mesmo, por ser siso, depende, varia muito, cada caso é um caso. E lembrando, galera, se vocês estão gostando do vídeo, clica aí no botão de like para eu saber que vocês estão gostando e dar aquele feedback para mim. Vai me ajudar muito no crescimento desse canal, tá bom? E se vocês quiserem acompanhar as continuações dessa aula e novos conteúdos futuros que eu irei postar, eu recomendo vocês se inscreverem no canal, clicando nesse botão vermelho abaixo, escrito inscreva-se, beleza? Valeu, galera! Voltando ao vídeo agora, continuando o assunto de nomenclatura geral, eu trouxe 2 imagens, uma na direita representando a arcada inferior, a mandíbula, e uma na esquerda representando a maxila, a arcada superior. Tá? Então são 2 arcadas que temos.
uma superior e uma inferior, maxila superior e mandíbula inferior. Vamos começar falando dos dentes incisivos. Eu quero mostrar agora com exemplo como eles são no geral. Então ali, nessa demarcação que eu fiz em corzinha clara, azul, verde claro, essa demarcação representa os incisivos, tá? Tanto superior quanto inferior. Aí estão incisivos centrais e incisivos laterais. Essa marca rachurada de verde que eu fiz nos centrais está representando os centrais, os incisivos centrais, sendo eles superiores ou inferiores. Então, se esses 4 dentes marcados são incisivos e os 2 do meio são centrais, consequentemente, os últimos 2 que sobrou ao redor deles são os laterais, ou seja, eles estão laterais aos centrais. Então, é fácil de gravar. Os dentes que estão no meio, entre aspas, né, da boca do paciente, entre ali em contato com a linha média do paciente, que divide em 2 lados iguais, ali no centro são os incisivos centrais. E os dentes que ficam ao redor, lateral a eles, são os incisivos laterais. Na sequência, vem os dentes caninos. Os dentes caninos nós temos 4 no total, certo? E estão demarcados em rachurado, em verde. Tanto os superiores quanto os inferiores. Olha eles ali, os caninos. Então a sequência é incisivos centrais, incisivos laterais e caninos. Estes são os dentes anteriores. Agora vamos falar dos dentes posteriores, começando com os pré-molares. O nome já fala pré-molares, eles adiantam os molares, ou seja, ainda não chegou os molares, vai chegar depois deles. É uma transição entre um dente anterior a um dente posterior. O pré-molar ele pega características de dente anterior junto com características de dente posterior. Eles são dentes menores, como os anteriores no seu geral, né? Mas eles apresentam superfície oclusal como os dentes posteriores. Então, é uma transição de anterior para posterior. E estão representados aí, nesta região, nessa linha oblíqua, estão tanto os pré-molares superiores quanto os pré-molares inferiores. Sendo ali, em primeiro, o primeiro pré, depois o segundo pré, antes de vir os molares, que são os que eu irei falar agora, os molares. Os molares, como o nome diz, né? Moer. Então, eles têm a função da mastigação da carga oclusal e eles estão delimitados ali. Neste exemplo que eu trouxe, não tem terceiros molares, senão teria mais um atrás do segundo ali. Neste caso, só tem 2 de cada emercado. Então, tem 4 em cima e 4 embaixo. São o primeiro molar superior, segundo molar superior, primeiro molar inferior, segundo molar inferior. Mas eles aí, mostrando a anatomia deles. Com isso, nós finalizamos a primeira parte desta videoaula sobre anatomia dental, conceitos iniciais. E na próxima aula, vamos falar, que eu já irei postar na sequência, vamos falar sobre um pouco de terços, divisão de terços dentais. Vamos falar sobre os planos dentais, que é um conceito muito importante, e um conceito muito importante também, a numeração dental. Galera, se ficou alguma dúvida, não precisa ficar com vergonha. Pode escrever no comentário que eu irei ter o prazer de responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Não quero que vocês fiquem com nenhuma dúvida desse conceito para a gente poder seguir para os próximos, certo? Além disso, escrevam nos comentários se vocês gostaram da aula. Esse feedback é muito importante para mim. Escrevam se gostaram, tá bom? E se vocês tiverem ideias de novos temas que vocês queiram saber, tirar dúvidas, que eu faça alguma aula para vocês, fora essa continuação que eu vou fazer desses temas que eu estou planejando, eu vou fazer mais temas. Então, vocês podem dar ideias de coisas que vocês queiram aprender, que com certeza eu irei programar um vídeo com muito carinho para vocês, tá bom? No mais é isso. Muito obrigado por ouvirem. Agradeço por estarem ouvindo aqui. Espero de coração que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. E até a continuação. Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até mais!